Olá, catequista, liderança, você que nos acompanha em mais uma etapa da nossa Escola Catequética de Multiplicadores, promovida pela Coordenação Bíblico-Catequética da Arquidiocese de Florianópolis. Chegamos então na nossa etapa 244 e durante este mês de abril o nosso tema é Igreja, a Casa da Iniciação à Vida Cristã. Na etapa passada, o professor Ariel nos acompanhou e nesta etapa ele nos acompanha mais uma vez. Ariel, seja muito bem-vindo e acolhendo então a sua participação aqui conosco mais uma vez, eu já faço uma pergunta. Qual foi a inspiração para usar a imagem da casa, né? Nesse processo, na iniciação à vida cristã, a tão famosa casinha amarela? Dayana, lideranças, é uma satisfação a gente, mais uma vez, nesta etapa 244 da Escola Catequética de Multiplicadores, poder apresentar, falar, né, desta inspiração na Arquidiocese de Florianópolis sobre a Casa da Iniciação à Vida Cristã. Recuperando um pouquinho a etapa anterior, de número 243, é importante a gente frisar aquilo que afirmaram os documentos da Igreja. Houve um processo de maturação, de desenvolvimento. Nós lembramos, na etapa anterior, a visita do Papa Bento XVI em 2007 ao Brasil, depois o Ano Catequético Nacional em 2009 e a construção das diretrizes. Então, foi um desenvolvimento longo, mas sempre no objetivo de maturidade, de entender a necessidade da igreja para estes tempos. E aí surgiu a urgência, o tema da Igreja Casa da Iniciação à Vida Cristã. A irmã Marlene, então, ela desenha, ela cria uma estrutura, a Casa Amarela, que nós conhecemos na nossa arquidiocese, o pessoal também acompanhou na outra etapa, estava na tela, então, de maneira também assim lúdica, né, os recursos hoje nos permitem mostrar sempre mais a Casa Amarela. Agora, Tayana, cada catequista, é importante a gente entender que a igreja não tira as ideias do ar, a igreja não tira, né, o seu pensamento, a sua necessidade de uma boa ideia simplesmente. Nós temos que entender que o que a igreja faz é evangelizar, e se a igreja evangeliza, ela parte do princípio bíblico, ela tem como fundamento da sua ação a palavra de Deus. Então, qual é a inspiração da igreja, da irmã Marlene e também do nosso projeto Casa da Fé, aqui na Arquidiocese? Ela é puramente bíblica, a inspiração é a palavra de Deus. Nós vamos tomar como exemplo alguns trechos da Bíblia, especialmente dos Atos dos Apóstolos, que é quando a igreja está nascendo e a igreja está se organizando, e eu vou citar alguns trechos aqui, breves, mas que fica o desejo e fica o apelo para que cada catequista que nos acompanha, cada liderança, tome a sua Bíblia e depois reze também estes textos de maneira pessoal, também na sua comunidade. O primeiro trecho bíblico é Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13. Tá? Estamos ali no início de Atos dos Apóstolos, e o versículo 13 diz assim: Quando chegaram, subiram para a sala superior, onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o Zelota, e Judas, filho de Tiago. Todos tinham os mesmos sentimentos e perseveravam em oração, com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Nestes dois versículos, capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículos 13 e 14, nós temos o início da igreja e eles se reuniam na sala onde costumavam ficar.
Ora, que sala é esta? A sala de uma casa, um lugar de aconchego, um lugar de acolhida, uma casa de família, portanto, mas fazendo memória, trazendo em oração tudo o que Jesus havia ensinado para eles. Um segundo texto bíblico agora é Atos dos Apóstolos, capítulo 5. E aí nós vamos ao versículo 42, que diz assim: E cada dia no templo e pelas casas não paravam de ensinar e anunciar a boa nova de Jesus Cristo. Aqui, no capítulo 5, primeiro teve um relato de perseguição, teve um relato de violência contra os discípulos, mas o autor sagrado termina o capítulo 5 falando do ensino e do anúncio sobre Jesus no templo e nas casas. Então, novamente, a casa como lugar de referência para a transmissão da fé. Um terceiro texto bíblico para a gente entender é Atos também, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, agora, capítulo 16, versículo 40. Diz assim: Ao sair da prisão, Paulo e Silas foram para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os encorajaram e depois partiram. Então, novamente, casa de Lídia. Aqui, uma mulher oferece a sua casa, oferece o seu espaço para o anúncio do evangelho, para proclamar a boa nova do que Cristo tinha realizado na vida deles. Outros textos também podem nos ajudar. Por exemplo, Colossenses, capítulo 4, versículo 15, também aquela carta a Filemon, né? Filemon, capítulo 1, versículo 12, que também ali tem a expressão casa. Nas duas que nós não vamos ler aqui, fica de dica para a meditação de você, liderança, você, catequista. Em resumo, é o texto bíblico, é a palavra de Deus, é a escola bíblica que diz por que a casa é o lugar da iniciação à vida cristã. Ariel, então, aproveitando esse contexto bíblico que você está falando, né, dos textos bíblicos, quando a gente olha um cartaz, um banner, né, da casinha, a gente consegue observar que tem ali um destaque, né, um trechinho bíblico de Efésios. Por que esse livro? Pode explicar assim para a gente? Tayana, a expressão que aparece no nosso gráfico, né? O pessoal vai poder perceber que agora não é mais só a casa amarela, uma cor apenas, passou por uma revisão no ano de 2022. Esta casinha agora, vocês percebem, ela está colorida, ela está com outras informações também, né? A gente percebe os ritos, percebe os tempos. E aí, nós temos nesta casa a passagem de Efésios capítulo 2, versículo 20. Efésios capítulo 2, versículo 20. O título desta construção da iniciação à vida cristã diz, traz a referência de que somos edificados em Cristo. Ou seja, o edifício da nossa fé tem como base, tem como fundamento a pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, esta é a novidade que se apresenta. Nós queremos retomar uma catequese bíblica. Na primeira pergunta, nós oferecemos alguns trechos para confirmar que uma catequese precisa ter a sua raiz, a sua fonte na palavra de Deus. E quando a irmã Marlene traz esse trecho, quando este gráfico ele traz Efésios capítulo 2, é para confirmar isso, né? Uma catequese bíblica que tenha Jesus Cristo no centro.
Jesus Cristo é o fundamento da casa, nós somos edificados em Jesus Cristo, portanto, ele é o centro. E toda construção da fé, vamos usar esta linguagem de construir, de edificar, erguer paredes, toda construção que a igreja faz nas pessoas, no coração das pessoas, precisa ter Jesus Cristo como base, né, como fundamento. Se não for a Bíblia, se não for a palavra de Deus como fundamento, a gente vai ter projetos da nossa cabeça, a gente vai ter ideias particulares e que aí a gente vai se frustrar, a gente vai competir, a gente vai querer disputar espaços, e quando a palavra de Deus tem um projeto de reino dos céus, ou seja, todos cabem, todos são convidados. Aí, olhando para a casinha e tendo também essa inspiração, a gente retorna ou a gente relembra o que é que Paulo quis apresentar para os efésios, para os cristãos que estavam lá na cidade de Éfeso, né? Paulo tem um desejo de dar diretrizes, Paulo quer que esta igreja mostre os caminhos, porque Éfeso é uma grande cidade. Éfeso é uma metrópole. Em Éfeso chegam pessoas de todos os lugares daquele ambiente, daquela época, e ali precisa ter uma igreja de referência. Então, a carta aos Efésios, ela tem um estilo universal, ela tem um estilo católico, naquele sentido pleno da palavra católico, né? Uma representação universal. E aí, neste trecho, somos edificados em Cristo, Paulo reforça que Cristo é a pedra, nele está a nossa construção. E tudo que a igreja fizer a partir de Cristo como referência, será, sim, um sinal dos céus, um sinal daquele projeto que Deus tem para nós. E nós podemos dizer, se nós conseguirmos colocar tijolo sobre tijolo para ter uma bela casa, nós também podemos e conseguiremos, né, erguer e desenvolver a fé no coração das pessoas. Então, a inspiração aqui da carta aos Efésios relembra lá, né, o que Paulo desejou, um lugar de referência, uma casa de acolhida, uma casa de transmissão da fé, mas a fé de Jesus Cristo como centro, não das ideias das pessoas. Ariel, agora para a gente finalizar então essa etapa, vamos então finalizar falando ainda da palavra de Deus, como que é possível para nós catequistas fazermos com que a palavra de Deus seja o centro da catequese? Pois bem, muito se insiste nas formações, nós na Arquidiocese temos criado também o itinerário de formação de catequistas para sempre reforçar e trazer presente essa inspiração bíblica, ou melhor, a centralidade da palavra de Deus na catequese. Você pergunta, Tayana, como fazer? Né? Nós, catequistas, sempre temos esta pergunta pronta. Como eu faço isso? O como fazer, ou como tornar a Bíblia presente na catequese, é uma resposta que muitas vezes a gente dá, mas poucas vezes a gente pratica. É a leitura orante da palavra de Deus. Ou seja, eu preciso conhecer os 4 passos, os 4 degraus da leitura orante. O primeiro, leitura. O segundo, meditação. O terceiro, oração. E o 4º degrau, o 4º passo, é a contemplação, o agir a partir da palavra. E aí, já que nós falamos da casa da fé, já que nós falamos de Efésios, vamos ler um trechinho aqui e só deixar as pistas de como se faz uma leitura orante, tendo este trecho como referência. Eu vou ler Carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 19 e 20. 2 versículos apenas. Diz assim: Portanto,
vocês dessa forma já não são estrangeiros e forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Vocês estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, do qual Jesus Cristo é a pedra angular. 2 versículos. Efésios, capítulo 2, versículos 19 e 20. E como se faz a leitura orante a partir destes 2 versículos? Ou seja, como é que a gente torna a palavra de Deus o centro da catequese? Eu preciso agora voltar ao texto bíblico, reler várias vezes esse trecho, e por mais que sejam só 2 versículos, tirar e deixar esse texto falar com as expressões dele, com cada termo que apresenta aqui. Por exemplo, o 19 diz assim: vocês dessa forma já não são estrangeiros e forasteiros. E repetir esta leitura, deixar o texto reforçar nos nossos ouvidos isso. Nós não somos estrangeiros e forasteiros. Continua. Concidadãos dos santos. Concidadão. O que significa esta palavra? Esse primeiro passo da leitura é a gente insistir que o texto fale para nós. E não explicar, mas deixar o texto falar. E o versículo ainda diz: membros da família de Deus. Deus tem uma família e eu sou membro dela. É o que o texto está dizendo. Aí tem o versículo 20, que inspira a casa da fé, e aí eu deixo e peço que você repita aí na sua casa e faça a leitura orante. Então, como fazer? Primeiro, ler várias vezes o trecho. Segundo, meditar. E aí, voltar ao texto. O que significa ser estrangeiro hoje? Ser forasteiro hoje? Ser concidadão, ou seja, estar na mesma cidade, pertencer ao mesmo grupo. Membro da família de Deus. O que isto significa? E as outras palavras do próximo trecho também. Depois vem a oração. Terceiro passo é a oração. Qual é o versículo, qual é a expressão, qual é o trecho deste versículo que eu vou transformar em oração? Pegando, por exemplo, membros da família de Deus. Como é que eu posso transformar isso em oração? Senhor, que eu seja membro da tua família para sempre. É uma forma de oração. E eu usei o trecho, o versículo bíblico. Senhor, que eu acolha os estrangeiros e forasteiros sem discriminação. É uma forma de oração. A gente pode ter resistência com os estrangeiros, com os migrantes, e aqui a palavra de Deus diz que todos nós somos concidadãos dos céus. E aí vem o quarto passo. Se no terceiro eu rezei para ser membro da família de Deus, o que é que eu preciso fazer para que todos se sintam desta família? Se eu rezei para acolher todos os estrangeiros e forasteiros, onde é que tem perto de mim um migrante para eu ir lá e dar um abraço? Será que eu não tenho um catequista que veio de outro estado? Eu não tenho um catequista que veio, talvez, de outra região do país e que na minha cidade, na minha paróquia, é um forasteiro, é um migrante? E a gente tem que trabalhar juntos pela obra da evangelização. Então, o quarto passo é, eu preciso fazer algo. E eu não farei sozinho, porque no terceiro passo eu rezei, eu pedi ajuda de Deus. Então, Tayana, se a gente insiste nesta pergunta, como fazer a palavra de Deus ser o centro da catequese, a resposta é praticar todos os dias e cada dia mais a leitura orante e os seus 4 passos. Ariel, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui conosco.
Sobretudo, o nosso agradecimento por essa belíssima explicação dos 4 passos da leitura orante, que é tão importante para nós catequistas, né? Nós, então, Sim. te aguardamos em uma próxima etapa para ir nos ajudando nesse tema da Casa da Iniciação à Vida Cristã. E você, catequista e liderança que nos acompanha, fique agora com a leitura orante da Palavra de Deus. Olá, querido catequista e liderança. Chegamos na nossa leitura orante. O nosso tema de hoje é saber ouvir. Prepare o ambiente para a nossa oração com Bíblia, crucifixo, vela acesa, tecido de cor roxa. E o nosso texto de hoje é João, capítulo 8, versículo do 1 ao 11. Leia com atenção o texto. Após, identifique as personagens presentes e, com a ajuda do texto, responda: o que afirma o versículo 1? Quem foi que os fariseus e escribas levaram até Jesus? E o que Jesus falou para os fariseus e escribas no versículo 7? Após termos respondido às perguntas, vamos dialogar com a palavra. O 5º domingo da Quaresma tem como mensagem central o amor que tudo transforma. Quando falta amor no coração, ocupamos esse espaço com as atitudes de investigação e condenação. O amor de Deus derramado em nossos corações nos desperta para a responsabilidade do cuidado integral, cuidar de si, das pessoas e da criação inteira. Cuidar é uma atitude corajosa. Em nossos dias, ter pessoas que nos protejam é um desafio. O amor nos motiva a aprender a arte do cuidado. Quem se deixa tocar pelo amor de Jesus Cristo assume o caminho da conversão da mente e das atitudes. Atirar a pedra da culpa não tira de cada um de nós a responsabilidade de aprender a cuidar da maneira fraterna de cada pessoa. Durante esta semana, sublinhe e medite o versículo 33. Vamos encerrar o nosso momento orante juntos com a oração. Ó Deus, que nos chamas para anunciar o teu reino, faz que sejamos catequistas convictos da vocação e da missão a nós confiadas, anunciadores da esperança e da paz. Concede que o Evangelho de Jesus Cristo, teu Filho e nosso irmão, seja anunciado por meio de nossas palavras e atitudes, e, sobretudo, pela nossa maneira de amar. Amém.